A paz. Estamos aqui diante de Tiago 1, verso 22, que tem o seguinte versículo: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui está uma orientação do amado Tiago a respeito do nosso proceder. Ele diz para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Não adianta termos conhecimento, seja em qual campo profissional que seja, se não utilizarmos esse conhecimento em nossa vida cotidiana. Não adianta eu me formar em medicina, mas não exercermos a medicina para ajudar os companheiros de caminhada na cura de seus corpos. Não adianta eu me formar em engenheiro se, ao invés de construir habitações mais seguras, construirmos algo que possa beneficiar o nosso semelhante e a nós mesmos, de que adianta esse conhecimento? E assim em todos os campos. Não adianta também pegar um livro sagrado como a Bíblia, aprender os princípios, se não colocarmos em prática. Melhor seria não conhecer, porque nós seremos cobrados de acordo com aquilo que fazemos. E muito será cobrado aquele que muito recebeu. Então, se eu tiver a oportunidade de estudar as Escrituras, de estudar uma determinada profissão, ouvir, estudar, ler, etc., se eu não pratico, sou nada. Eu estou me enganando a mim mesmo. Assim é, as pessoas que têm determinado talento, se não colocam em prática, de que adianta aquele talento? Aí eu me pergunto, por que Deus deu um talento para a pessoa se ela não vai usar? E olhamos muitas pessoas pedindo determinados talentos que não vão usar. É um irmão pedindo, por exemplo, o dom de cura, mas ele nunca irá nos hospitais, nos asilos, para exercer esse ministério. Aí outros pedem a porta da palavra, mas nunca vão dar a palavra porque, se não receber alguma coisa em troca, não vai. Então são esses obreiros reprovados, e quando eu digo obreiros, não é somente a nível religioso, em todos os campos, que faz isso por puro materialismo. Ter. Ao invés de ser um bom servo, ele quer ter, ele quer possuir. E aí ele está se enganando. Porque tudo que nós temos é um empréstimo, e esse empréstimo é para voltar em serviço em pró de toda a humanidade. Eu não vi nem um instante o Mestre Jesus se escondendo de suas tarefas. Quando Paulo se converte, ele não se escondeu atrás do medo que poderiam fazer. Ele apenas seguiu em frente e continuou trabalhando, mesmo em perigo de vida. E hoje, as pessoas dizem que têm uma fé sobrenatural, mas diante da primeira luta, a primeira coisa que faz é se desesperar. Por quê? Ele apenas ouviu. Ele não praticou, ele não vivenciou aquilo que ele aprendeu. Então, quem não vivencia aquilo que estudou e aprendeu, está se enganando a si mesmo. Aí a pergunta que nós fazemos: então para que estudar? Se eu simplesmente
ou deixar o ferrugem destruir a ferramenta? Para quê? Agora, a vida, o projeto chamado vida, requer de nós trabalho, perseverança, vigilância, dedicação plena, porque só assim, quando somos fiéis no pouco que temos, é que o Pai vai nos colocar na abundância. Tem muita gente querendo ser feliz, mas para ser feliz tem que acertar na Mega Sena. Para eu ajudar alguém aí, eu tenho que acertar na Mega Sena. Ou outras usam o dinheiro de outras pessoas para fazer caridade. Não tira do bolso, tira dos outros. Aí todo mundo diz que ela é caridosa. Não. É esses ouvintes que ouvem, mas não praticam. Estão se enganando. Assim mesmo. Porque a caridade que foi feita com o dinheiro do outro, a bênção dessa caridade vai cair sobre aquele que fez. E não sobre aquele que utilizou os bens dos outros para fazer. Então, se eu estou estudando, o primeiro a ser beneficiado sou eu. E quanto mais eu ajudar o meu semelhante, mais de beneficiado eu sou, porque mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo e mais o Eterno derrama sobre nós de bênçãos sem medidas. Diz a palavra: aquele que abençoar Abraão será abençoado. Então, aquele que recebe o dom através dos estudos, das meditações, de ouvir instruções em vários campos, o primeiro a ser beneficiado quando trabalha é ele mesmo. Quando fazemos uma oração pelo um semelhante que está passando um processo difícil, o primeiro a ser beneficiado somos nós. E essa bênção que passa por nós chega à pessoa. Ela vai ser também abençoada, porque alguém está intercedendo por ela. Mas o mais abençoado é aquele que está orando por ela, porque ele não está pensando em si. E por não pensar em si e pensar no coletivo, ele será muito mais abençoado. Porque além dele orar pelo outro, a bênção passa por ele e ele será abençoado pelo bem que ele fez ao outro. A semeadura é ali para o colheita obrigatório. Então essa semente da oração em prol do seu semelhante é uma semente boa que você lançou e que vai voltar esse fruto para você. Ele passa por você e volta para você de maneira abençoada. E quando Deus abençoa, Ele abençoa 100%. Pensemos nisso. E não fiquemos de braços cruzados. Vamos à obra. Deus nos convocou para sermos trabalhadores fiéis na sua vinha. Muita paz.